Um bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, um feliz ano novo. Que 2021 traga para todos e todas muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita esperança, muita perseverança e certamente também vacinas. E esse é o tema que a gente vai tratar hoje, né? E a gente vai ficar com algumas lives ainda nesse período em que o mundo já começou a se vacinar e o Brasil ainda está às voltas com seu calendário de vacinação. A gente vai ficar por algum tempo conversando sobre vacinação e especialmente relacionado com a Covid-19. A gente vem desde o início da pandemia aqui pelo Centro de Memória da Eletricidade. A gente vem conversando e fazendo várias lives de modo a esclarecer questões associadas à saúde e também ao impacto que a pandemia trouxe para diversos campos da nossa vida, educação, para a informação, para a comunicação, também para a história. Então, a saúde nas suas interfaces com os outros campos sociais. Então, hoje é um prazer imenso contar com a participação da Kizzy Mendonça Araújo, que é pesquisadora também em saúde pública da Fiocruz. Ela e trabalha no mesmo instituto em que eu trabalho, na Fiocruz, que é o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Para mim é um prazer contar com a Kizzy aqui, que é doutora e mestre em ciências na área de concentração, educação, gestão e difusão em ciências pelo Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduada em enfermagem e obstetrícia pela Escola de Enfermagem Ana Nery, também no UFRJ. Realizou 2 estágios pós-doutorais, o primeiro no próprio ICICT, na Fiocruz, Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, e o segundo no IBICT, UFRJ, Instituto Brasileiro de Informação Científica. Ela atualmente é pesquisadora do Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde, editora científica da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, a RECIS, e também é professora, atualmente vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação em Saúde, o PPGIX, da Fiocruz. Desde 2005, ela vem atuando em temas associados com a biblioteconomia, informação científica e gestão da pesquisa em saúde, com ênfase particularmente na produção científica na área da saúde, em especial hospitais universitários. Ela trabalha com as relações de comunicação, informação científica, informação em saúde, acesso aberto, gestão e avaliação da ciência, indicadores e sistemas de ciência, tecnologia e inovação e produção de conhecimento em saúde. Nós vamos conversar com ela hoje sobre as controvérsias relacionadas à vacina, a produção de conhecimentos, né, sobre vacina e particularmente como surgiu o interesse dela também em pesquisar a vacinação e imunização. Mais uma vez é um prazer contar com a Kizzy hoje na nossa live, no nosso bate-papo. Vou convidá-la.
Olá, bom dia. Deixa eu ver aqui que eu não estou ouvindo. Fala de novo. Eu não estou te ouvindo. Agora estão me ouvindo? Ah, agora eu estou ouvindo. Então deve ter sido mau contato no fone. Agora todo mundo me ouvindo? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Kizzy pela participação, por ter aceitado o convite de participar dessa live, dessa conversa sobre vacinação. Mas antes eu queria te perguntar especificamente sobre sua trajetória. Eu falei um pouquinho no começo, mas queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa. Eu falei um pouquinho do seu Lattes, mas só para você falar um pouquinho e como é que você, é, da enfermagem, foi trabalhar com informação e comunicação em saúde, como é que se deu esse interesse, né? É, e contar um pouquinho sua história com a pesquisa. Ah, bom, primeiramente queria dar um bom dia a todos. Tá escutando direito? Eu estou ouvindo um ruído. Estou bem, estou escutando bem. Como se estivesse fazendo um eco, mas tá bom. Então, bom dia a todos. Como o Igor disse, eu sou a Kizzy. Bom, eu entrei na universidade, né, na UFRJ, para cursar enfermagem. E ao longo da graduação eu me encontrei na iniciação científica para estudar a produção científica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o Hospital do Fundão. E foi um desafio, mas foi bem interessante porque eu fazia o estágio dentro do hospital, então conhecer essa coisa da pesquisa, do que era a produção científica, abriu um mundo de um outro leque de possibilidades que não era a assistência em saúde como na enfermagem. E assim começou, eu fiz a iniciação científica que desdobrou no meu mestrado e eu continuei lá na bioquímica. E no doutorado eu decidi expandir essa análise para os hospitais universitários brasileiros. Como se dava a pesquisa nos hospitais universitários brasileiros, já que é uma missão da instituição, o Hospital Universitário, que é o tripé Ensino, Pesquisa e Assistência, e que quando eu olhei na produção científica do Fundão, eu percebi que a pesquisa ainda era o tripé menos valorizado. Então, como isso se dava nos hospitais no Brasil? E aí foi esse meu interesse de chegar na análise bibliométrica, né, que faz parte, né, que os estudos métricos da informação que me levaram à ciência da informação. Né? Essa foi a minha trajetória. E aí, dentro da ciência da informação, eu comecei a olhar a comunicação científica, já que o artigo científico faz parte da comunicação na ciência, e pegar esses outros temas. E aí, falar um pouquinho de como eu saí desse tema, né, bibliometria, centometria e análises métricas da informação, e tive interesse de olhar a vacinação, né? Então, quando eu entrei no doutorado, logo no início eu engravidei do meu primeiro filho. E aí veio a época das vacinas. Mesmo eu sendo enfermeira, né, tendo todo. A gente estuda bastante a questão da vacinação, do processo de imunização, enfim. Aquela quantidade de vacina me chocou, né? Era muita vacina, toda hora tinha que dar vacina. E tinha, à época, tinha um calendário. O calendário de hoje é bem maior do que o que foi há 10 anos atrás, quando meu filho nasceu. E tinha uma série de vacinas que a médica, a pediatra, passava para a gente pagar no particular. Eu gastei um bom dinheiro fazendo vacina no particular, porque algumas dessas vacinas não estavam no nosso calendário vacinal e hoje, graças a Deus, já está, né? Só que nesse processo de vacinar, eu percebia o discurso de muitas mães, de grupos de mães e amigas que tiveram filhos na mesma época,
com medo da vacina. E aí começaram a questionar, principalmente do rumor que tinha sobre o autismo e a vacinação. Sim, a vacinação no Brasil sempre foi uma alta cobertura, nunca teve esse questionamento, o movimento anti-vacina era praticamente desconhecido nessa época. Falei, pô, por que essas pessoas estão questionando vacinação? Como assim? E eu fui investigar, né? Resolvi. Fiquei curiosa para ver isso na literatura e isso culminou com o meu processo de qualificação do doutorado no Instituto de Bioquímica, que lá a gente não faz uma defesa do projeto, a gente faz um outro tipo de qualificação, onde a gente faz uma aula, tipo um concurso, né? E que tem que tem que fazer uma aula de um tema que não tenha relação com a sua tese. E aí eu escolhi esse tema, investigar a aceitação e não aceitação da vacina a partir da literatura nos diferentes países. E quando eu investiguei, e eu busquei a literatura mundial, os fatores que podiam estar associados à não aceitação da vacina relatados na literatura. E aí eu identifiquei 5 pontos principais, alguns pontos principais, né? Que aí eu vou relatar um pouquinho aqui e vou contrapor com o que a gente está vivendo hoje, tá? Uhum. Bom, o primeiro deles é a questão do descrédito quanto da vacina, quanto elemento efetivo para a erradicação de doenças. Então, tinha uma corrente, né? Algumas pessoas defendendo que a vacina, na verdade, não erradica nada, que a erradicação da varíola e outras doenças foi um processo natural, né? Que a doença vai de seleção natural, onde os suscetíveis vão morrer e depois só os fortes ficarão, e aí acaba a doença e ponto final. Isso a gente vê que não é bem assim quando a gente olha o retorno de algumas doenças hoje devido à baixa cobertura vacinal, né? Não só aqui, mas em outros países. Mas isso era um argumento, uma retórica. O outro era o risco associado ao risco dos efeitos adversos, né, da vacinação. Que, como a gente sabe, todo remédio, toda vacina tem efeitos adversos, tem alguns riscos, mas eles são, pela literatura, né, pelos estudos, eles são ínfimos perto dos benefícios causados. Mas, quando a gente fala desse risco, e esses riscos deles estão associados aos componentes da vacina, né? O medo de se usar vírus atenuado, os componentes como mercúrio que tem na vacina, enfim, uma série de coisas. Mas o que deu grande boom, né, que mexeu muito com essa questão da não aceitação da vacina no mundo, foi essa associação feita entre a vacinação, em especial a vacina da tríplice viral e o autismo. Isso foi um artigo que foi publicado na The Lancet em 2002 e que deu uma forte repercussão na mídia, né, nos jornais. E isso ocasionou um fortalecimento muito grande dos movimentos anti-vacina. Então, esse artigo, ele não se propõe a olhar essa associação empiricamente. Ele analisa 12 casos e a partir de relatos de pais e médicos, sem nenhum embasamento empírico que comprove essa relação. Só que a mídia deu um enfoque tão grande nessa relação, e isso causou uma grande comoção social e uma baixa aceitação da vacina da tríplice viral. E é importante salientar que isso fomentou os grupos anti-vacina muito fortemente e que não ficou restrito a não aceitação apenas à vacina da tríplice viral. Isso começou a gerar um movimento questionando todas as vacinas.
e isso a gente sofre impacto disso até hoje. Então, tem um estudo também publicado em 2002, que está no livro do Collins, aquele Dr. Golin, que ele fala que foi levantado na época, no início dos anos 2000, a quantidade de páginas na internet, porque a internet tem uma forte contribuição nessa divulgação desses grupos, e no início dos anos 2000, 2002, eram 20 páginas, foram encontradas 20 páginas de movimento de grupos anti-vacinação na internet. Hoje a gente tem milhares, né? Uhum. Então isso cresceu bastante. O outro ponto diz respeito ao acesso, né? O acesso como impeditivo ou dificultador da aceitação, né, da adesão à vacinação. E o acesso aqui a gente diz na questão socioeconômica, mas também de sistemas de saúde, né? Porque diferente do Brasil, que a gente sempre teve, que quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa na questão brasileira, onde a vacinação é gratuita, o sistema é universal, todo mundo consegue se vacinar, tem uma ampla calendário vacinal, e não é uma realidade na maioria dos países. Se a gente for para alguns países, aí, para a gente pegar o calendário vacinal brasileiro e fazer nos Estados Unidos, você gasta uma fortuna. E a maioria da população pobre não consegue ter esse acesso. Mas, para além dessa questão econômica financeira, tem a questão do sistema de saúde, que a gente tem aqui um sistema universal que não só fornece a vacina gratuitamente, mas que também mais recentemente, com a difusão dos programas de saúde da família, ele conseguiu capilarizar e chegar a lugares onde antes não conseguia chegar. E isso não é uma realidade no mundo. Tem países que as pessoas, para chegar, o governo pode até fornecer a vacina gratuitamente, mas para você chegar ao local, você tem que se deslocar dias. E muita gente não vai, por conta desse deslocamento, por conta de questão financeira, mas também por conta do deslocamento e distribuição. Então, são realidades diferentes, mas que aparecem como motivos para não aceitação ou não adesão da vacina. Também apareceu nesse levantamento, lá em 2010, a questão cultural moral. Uhum. Eu classifico assim, né? Que aqui eu diferencio da questão religiosa, porque não tem necessariamente, não é só religiosa, né? Então, tem culturas que, principalmente voltadas para a mulher, né, a pessoa desnudar o braço ou desnudar a nádega para tomar uma vacina é um tipo de constrangimento que dificulta, às vezes, a pessoa aceitar a vacinação. Então, assim, são coisas tão mínimas, mas que dificultam o processo. Então, só para a gente tentar entender que esses levantamentos são importantes para a gente buscar mecanismos de atingir melhor a população. E o último elemento que eu encontrei em 2010 foi a questão religiosa, né? A questão religiosa aqui, nesse trabalho, foi muito voltado para eu tenho Deus, Deus sabe de todas as coisas, Deus cura, né? E se chegou minha hora, Tudo bem. foi porque Deus quis. Então, esse era o cunho religioso. Fazendo uma análise, não pela literatura, mas pelo contexto que a gente está vivenciando hoje com a vacina da Covid, e traçando um paralelo com esses pontos que eu encontrei de não aceitação em 2010, eu percebo que esses pontos persistem, mas de maneira diferenciada, e a gente vai discutir um pouco isso, mas que tem aí incluído um fator bem forte e determinante que está permeando todos os outros, que é o fator político-ideológico. Esse fator, ele tem demarcado muito fortemente esse momento que a gente está vivendo da vacina e que a gente, enquanto pesquisador de saúde pública e de comunicação e informação também, tem que começar a olhar e buscar entender esse processo para traçar estratégias, porque isso vai impactar e já está impactando
não só na vacinação do Covid, como na questão da adesão em outras vacinas também. Então, vamos lá, recapitulando lá os itens, né? Aí, e falando nessa questão político-ideológica, ela se fortalece ainda mais quando a gente tem lideranças políticas em todos os níveis, seja presidente, deputados, ministros, que representam a liderança e ecoam, que são contra, que promovem o discurso contra a vacinação. E isso ganha um peso muito forte que acaba atrapalhando todo o processo. Além disso, a gente tem aí uma mistura do item religioso que dessa vez passa a estar muito imbricado com a questão política ideológica. Eu não estou mais falando apenas do Deus cura. Eu estou falando do Deus cura, mas o Deus cura misturado à questão política ideológica e todas as narrativas e todas as teorias de conspiração voltadas para essa questão ideológica. Então, a gente tem aí um celeiro, tem uma mistura de fatores muito graves que a gente precisa tentar entender para chegar a alguma solução, enfim. Estou sendo bem esperançosa. Fala. Você colocou algumas questões que são muito interessantes, assim, que eu queria te perguntar um pouco do contexto desse seu início de produção dessa pesquisa, né, 2010, que é o contexto da influenza H1N1, né? Sim. E que é interessante isso, porque já naquela época, 10 anos, agora 11, né, praticamente 11 anos, e se a gente comparar 2009, 2010, né, que a explosão da pandemia foi em 2009, 2010 já começa o processo de imunização em relação à influenza. A gente está vivendo algo semelhante em termos de estratégia de controle, só com uma proporção muitíssimo maior, claro, que é a Covid, pela mortalidade, pela disseminação, etc. Mas também, enquanto você foi lembrando, eu fui puxando aqui fios da memória e da história, né? Porque tem uma questão, naquela época apareceu muito a questão dos boatos, a gente não chamava de fake news ainda, né? A gente falava de boatos ou rumores da internet, nas páginas e grupos da internet. Isso já apareceu e nos jornais, em muitas declarações, só que uma diferença, essa eu queria te perguntar também, uma diferença é que o posicionamento daquela época do governo e dos governantes era um posicionamento pró-vacina, né? A gente vive um posicionamento de, no mínimo, ceticismo em relação às vacinas e que pode, né, se espraiar não só sobre a vacina em relação à Covid, mas se espraiar por todas, essa preocupação que você está colocando, né, para todas as outras vacinas, o que torna, o que já é grave, gravíssimo. Muito grave, gravíssimo. Muito grave, né? Sim, Igor, e eu ia até colocar isso, foi ótima a sua pergunta, e para mim, a questão do H1N1, ela prova, não, ela demarca muito claramente como foi feito e como a população reagiu, e o que a gente está vendo agora, e ela deixa muito claro o cunho político e ideológico do que a gente está vivendo hoje. Né? Porque, assim, a gente teve uma pandemia do H1N1, a gente teve também toda uma comoção social, e embora a doença tenha sido uma velocidade de transmissão bem menor e a taxa de letalidade também, houve uma mobilização para a vacina. A vacina foi feita em meses. E ninguém questionou a velocidade da produção da vacina. Ninguém questionou que laboratório estava fazendo a vacina, o que país estava produzindo a vacina, de onde era. A gente simplesmente foi lá e tomou, e feliz da vida. E nós fomos o país que mais tomou, né, assim, no mundo. Né? Então, assim, isso demarca muito claramente a influência política e ideológica que a gente está vivendo hoje.
há 10 anos atrás, ninguém estava preocupado em que laboratório ou que país a vacina era. Então, hoje, a gente tem não no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil tem um caráter muito forte, muito denso, como se a gente estivesse vivendo um fla-flu eterno, onde o que a ciência, o que a esquerda defende, eu sou contra. Então, é basicamente isso. Ah, veio da China, então é ruim. Então tem a demarcação ideológica, ela é muito forte. Hoje me perguntam até qual é o tipo de, como é o mecanismo de fabricação da vacina, se é RNA, as pessoas não sabem nem disso, não têm nem noção de como é feita a vacina, e hoje estão se preocupando se o RNA vai causar mutação no DNA. Por quê? Porque existe um movimento aí causando todas essas teorias de conspiração que tem forte cunho político-ideológico. Então, essas narrativas, elas estão prejudicando, a gente já tem aí um retorno do sarampo no Brasil. Recentemente eu estava lendo, né, a gente era o país, sempre fomos o país, exemplo no programa de imunização nacional, com maior cobertura vacinal por muito tempo, e hoje a gente tem acompanhado, na última década principalmente, uma queda vertiginosa desse processo de adesão à vacina, da cobertura vacinal. E aí a gente já vem vivenciando mortes por doenças que não tinham no Brasil mais, que não tinham mais casos de morte, como sarampo. Então isso é muito grave. E a gente precisa olhar isso atentamente e começar a olhar essas narrativas, né? Além desse estudo, recentemente eu tenho acompanhado, né, grupos anti-vacina no Facebook e tal, para entender, né, como é que funciona a mente, como funcionam as narrativas. E é impressionante quanto a fala desses políticos dá força e peso para esses grupos. Como que o grupo fica agitado a cada coisa que sai do presidente ou do ministro ou de qualquer figura política ou de peso, né? Também religiosa, né? Que a gente não pode esquecer que a gente, como eu falei, tem essa mistura política e religiosa muito forte, e representantes religiosos, como pastores e tal, tem também uma representatividade, uma força nesse discurso muito grande, que a gente teve recentemente um pastor que falou no púlpito que a vacina causava HIV. Então, isso tem um peso muito grande, que a gente precisa levar a sério. Que a gente ri quando escuta um negócio desse, né? Não é possível. Mas isso, a fala do pastor tem um peso que a sua não vai ter dentro da comunidade evangélica, que a minha não vai ter, que a do imunologista não vai ter. Então, a gente precisa entender essas narrativas, né? Então, além disso, tem as teorias conspiratórias, né? E aí pega a religiosidade muito forte. Eu recebi desses grupos um vídeo falando que a vacinação, essa doença em si, e a vacina tinha sido criada por grupos satanistas. E a ideia era vacinar, obrigar todo mundo a se vacinar, porque a gente ia ter uma mudança, uma alteração no DNA, e a gente não ia ficar mais a imagem e semelhança de Deus. Então, era um plano do maligno para que a gente não ficasse mais a imagem e semelhança de Deus, e com isso seria o apocalipse. Então, assim, é um discurso que para a gente pode ser coisa louca isso, mas que ecoa para as pessoas, para uma comunidade religiosa, bastante. Então, eu não quero ficar sem ser a imagem e semelhança de Deus. Eu prefiro ter o Covid, eu prefiro me arriscar. Só que quando a gente... E aí a gente vai entrar numa outra discussão, que eu vou deixar para daqui a pouco, que é a questão do individual versus do coletivo. Mas antes disso, eu queria pontuar aqui as questões dos outros pontos que a gente vem falando, né?
O descrédito da vacina, que eu identifiquei lá nos artigos, como mecanismo para acabar a pandemia, né, a doença, erradicar a doença, a gente está vivendo hoje, isso fortalecido pelo discurso político também, quando a gente escuta o próprio presidente falar que não precisa se vacinar porque ele já teve a doença e já teve a melhor das vacinas. Quando a gente escuta as pessoas dizendo, ou até médicos falando que precisa, que todo mundo vai pegar e que precisa, a imunidade coletiva só vai chegar quando a maior parcela da população já tiver pego a doença. E isso a gente está vendo cair em descrédito quando a gente olha para Manaus, que era a população, com mais de 70% da população já havia contraído a doença, e hoje está vivendo uma segunda onda fortíssima, com os hospitais lotados e voltando àquele cenário macabro de ter que alugar câmaras frigoríficas para poder armazenar corpos. Então, isso mostra que essas teorias não são válidas. A questão dos efeitos adversos, que aí vem outras teorias da conspiração, desde a do microchip para monitorar você até você virar um jacaré, também permeiam fortemente e são estimuladas por questões políticas quando a política nacional não chega a um consenso que não quer essa vacina porque vem do país X e Y e pode monitorar, ou é feita de RNA, ou eu não quero essa porque é da Rússia, da China, enfim. Tem uma série de questões aí que envolvem os riscos e os efeitos adversos que não são nem dentro da realidade, mas que estão sendo fortemente apoiadas pelo discurso político. A questão do acesso também. E ontem eu li uma notícia que me chocou bastante, eu não sei se você está atualizado, assim, a gente tem, que poderia estar tendo, né, o melhor plano de vacinação, usando toda a estrutura do SUS que a gente tem e da estratégia de saúde da família que a gente também tem, para poder controlar esses casos e ter um plano de vacinação bacana, exemplo mundial, a gente não está fazendo isso. E aí, quando a gente fala de acesso, a gente não tem nem a compra da vacina, mas para além da compra, a gente precisa pensar em outras questões de acesso que vão da logística, de como chegar, de que vacina eu vou comprar. Tem vacinas que precisam de armazenamento, né, diferente do que a gente tem hoje. Então, toda essa estrutura precisa ser pensada para um plano de vacinação. Mas o que me chocou foi a notícia que saiu ontem de que as clínicas particulares estão encomendando 5 milhões de doses de vacina da Índia e já pedindo liberação para a Anvisa, que eu acredito que não vai demorar para liberar. E aí a gente vê permeando, além das questões, a questão política de novo fortemente, que não é à toa, mas aí a questão econômica e a questão do direito. Porque, segundo a Constituição, todos somos iguais perante a lei. E todos temos direito, lá no artigo 5º, à saúde. E é o dever do Estado garantir. Eu não posso permitir que uma parcela tenha, porque tem poder aquisitivo para isso, enquanto as outras ficam esperando o governo tomar a decisão. Assim, eu li que nos Estados Unidos está sendo gratuito e tem a fila, né, de espera, e algumas pessoas ricas e milionárias estão tentando comprar a vaga de quem está na frente para poder tomar primeiro. E a gente vê um país como o Brasil indo na contramão, permitindo, eu espero que não passe, porque eu li também que a oposição está indo contra para proibir essa liberação, que pessoas com maior poder aquisitivo tenham direito à vacina primeiro e outras não. Então, a gente também está vendo essa questão do acesso muito forte que a gente tem que
ficar atento, porque é uma questão muito séria. Se me permite um breve comentário em relação a isso, em relação ao acesso, é muito, é muito assustador também que, mais uma vez, parece que o setor privado, né, e aí a saúde suplementar, como a gente chama no campo da saúde, vai se tornar a salvadora da pátria. Mas a gente pensa, além das questões que você colocou, né, da não universalidade desse tipo de prática, são 5 milhões de doses numa vacina que tem que ser tomada com 2 doses, ou seja, né, na verdade são 2,5 milhões, né, porque são 2 doses que essas vacinas têm que ter, de pessoas que que poderiam estar imunizadas num país de 210 milhões de habitantes. Então, realmente, é muito pouco, é para uma elite, é para realmente muito poucos. Imagina o quanto deve ser caro esse tipo de vacinação particular, mas também o quanto de pessoas que estão dispostas a pagar por conta disso. Então, é uma questão que, como você bem falou, deixa de ser associada à vida, né, à saúde pública e à vida como, né, como direito básico fundamental de viver e ter condições de saúde, e etc., para ser uma questão de quem pode pagar mais. É muito preocupante, né, se a gente observa, eu estava observando o mapa mundo da vacinação, né, e o Brasil está isolado no mapa, nesse mapa do mundo, né, cada vez mais isolado. Cada vez mais isolados, se equipar ali, parando com o país. Que se a gente vê na América Latina e na Oceania, né, já foi a vacinação não aconteceu ainda na Austrália e na Nova Zelândia, mas a realidade da pandemia lá é outra, completamente diferente da nossa, e já foram comprados, assim como no Japão, já foram compradas todas as doses necessárias para imunizar a população inteira, né? Então, é uma realidade muito diferente da nossa. Enfim, só queria falar dessa preocupação que nesse vácuo que se produz, né? E é um vácuo, como você diz, político ideológico, né? Que se produz esse vácuo, essa incerteza de como fazer nação. Nesse vácuo é que se coloca também outros salvadores da pátria, por um lado, a religião, né? E por outro, o mercado, né? Se coloca aí como salvador. E que nos faz pensar um pouco, né? Se não é intencional essa prática também, né? Porque a gente tendo o programa a cultura da imunização no Brasil, todo o histórico, toda a expertise que a gente tem no Brasil, e a gente não ter nenhum plano, público de vacinação nacional, enfim, é muito complicado e muito estranho. Né? Então, assim, a vacina, a Anvisa demorou séculos ainda está demorando, né, para liberar a vacina da Coronavac. Vamos ver quanto tempo vai demorar para liberar essa da Índia. Para as clínicas particulares. Vamos ver se vai ser o mesmo processo burocrático, se tem que ter todas essas exigências. Toda a documentação, essas exigências que a gente viu da Coronavac aí. Assim, é um cenário preocupante, mas que a gente tem que buscar entender e tentar mais ainda buscar narrativas de como chegar nessa população. Outro ponto muito importante que permeia toda essa discussão do coronavírus, mas que também aconteceu lá em 2002 com a vacina da tríplice viral, é a discussão do direito individual versus o direito coletivo, né? Quando a gente fala o Collins, né? No livro Dr. Golin, ele traz que nenhuma outra questão debate mais a questão do direito individual versus o direito coletivo do que a vacinação.
eu traria para a saúde pública, não só para vacinação, mas para a saúde pública, quando a gente pensa nessa questão até do acesso, né? E, segundo a nossa Constituição, quando a gente trata dos direitos e garantias fundamentais, que trata no artigo 5º da nossa Constituição, a gente tem lá descrito direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, é dever do Estado garantir o direito à vida. Uhum. E o direito individual de escolha, ele nunca pode sobrepor ao direito coletivo. Porque também está na nossa Constituição os nossos deveres enquanto cidadão. Né? Que tá lá, respeitar o direito, dentre eles, né, dentre a lista lá de deveres, está respeitar o direito das outras pessoas. Isso. Minha mãe sempre falava para mim, enquanto criança, assim, o seu direito vai até onde o direito do outro começa. Isso marcou a minha vida, né, porque ela sempre falou isso para mim. E isso tá na Constituição. O meu direito não pode ser maior do que o do outro. E quando o meu direito, interfere no direito de uma coletividade, é direito do Estado, dever do Estado, garantir o direito da coletividade, não do individual. Exatamente. Então, quando a gente fala que eu não vou usar máscara porque é um problema meu, não é um problema seu. Eu não vou me vacinar porque é um problema meu, eu escolho se eu vou me vacinar. Não é um problema seu. Se não tiver uma cobertura adequada, eu vou em festa, a gente é um não problema tem. meu, né? Como as pessoas estão fazendo. Eu vou me aglomerar, vou em festa, é um problema meu, a vida é minha. Não é só sua, né? Não é. Você E pode aí o Estado, ele tem obrigação de intervir nesses casos. Para garantir o direito à vida da coletividade, que tem que sobrepor ao direito individual, sim. E quando a gente vê esses discursos, né, a gente tem PL rolando para aprovação, onde representantes do povo estão pedindo a desobrigatoriedade de uso de máscara, por entender que fere o direito individual. Então, assim, a gente tem representantes que não entendem a Constituição, que eles deveriam estar ali para defender. Uhum. E aí essas pessoas criam um eco tão grande aqui fora que se eu tenho representantes de pessoas em posições tão importantes que estão dizendo que não vão usar e estão pedindo para que isso não seja feito, eu me dou o direito também de não aceitar. E não usar. A mesma coisa com a obrigatoriedade da vacinação e todos esses outros discursos que a gente tem permeado aí. Então, o direito individual, ele é garantido desde que o direito coletivo não seja afetado pelo seu direito individual. E isso a gente não pode deixar de esclarecer o tempo inteiro quando a gente está discutindo o assunto como vacina, como saúde pública de uma maneira geral. Muito boa questão que você coloca aqui, da questão da obrigatoriedade, né, que ela se tornou ao longo do tempo, e eu sei que eu tenho pensado muito nisso em relação ao avanço da retórica ultraliberal, né, neoliberal, e o quanto que isso também, esse avanço desse discurso, né, mais como retórica, da liberdade de expressão também, né, da liberdade individual, que se associa, aí diferenciando a liberdade de expressão como cunhada na modernidade, como a questão da autonomia, né, de falar ao poder a verdade, né, a liberdade de expressão estava associada a isso, a desvendar as mentiras do poder, se a gente for pensar no lugar da imprensa no século XVIII, XIX, etc., né, de retrucar o poder, e a gente tem visto hoje uma reconfiguração dessa lógica da liberdade de expressão, né, como meramente a vocalização pública, na minha opinião, né, pessoal.
queria que você falasse um pouquinho disso, dessa questão da obrigatoriedade ainda, e com essa embate entre direito individual e direito coletivo, o quanto que a internet tem sido um espaço também para fortalecimento dessa sensação de que é uma escolha, né? Que a vacinação por exemplo, nesse caso, mas a vacinação ela é uma escolha. Eu posso me vacinar ou não, eu devo me vacinar ou não, porque essa lógica da escolha se associa a tudo. Então, se eu for me vacinar, começa por aí, né? Se eu for me vacinar, vou me vacinar escolhendo qual vacina. Eu quero da Pfizer, eu quero a Moderna, que é dos Estados Unidos, eu me identifico político e ideologicamente com aquele país. Eu quero de Oxford, porque eu me posiciono politicamente ideologicamente naquele país, mas eu não quero a da China, mas também porque é chinesa. E aí, por um lado, tem a coisa do chinês ser de má qualidade, por outro, tem a questão da associação da China e da Rússia ao comunismo. Nesse contexto, aí todas as teorias conspiratórias em relação a isso. Mas há uma falta de reconhecimento, né, de que a China é uma superpotência mundial, não só na produção tecnológica, de modo geral, mas também biotecnológica, né? Os laboratórios chineses da China, Sim. né? As indústrias de biotecnologia na China são de ponta e permeiam assim toda a nossa. Não há, assim, tipo, eu convido as pessoas a verem os medicamentos que têm em casa assim, e vão perceber que boa parte dos seus insumos são chineses, para além dos produtos, né? Eletrodomésticos, o celular que eu estou conversando com você, que você está conversando comigo, e que muitos estão assistindo aqui. Quer dizer, Eu ia falar disso. né? Exatamente. A China, se você falar assim, eu escolho a vacina da Oxford, eu não quero da China. Se você for pegar a vacina da Oxford, boa parte dos insumos que estão sendo produzidos a vacina da Oxford vieram da China. Então, assim, é um discurso que nem se sustenta se for para esse ponto, sabe? Se a gente caminhar para essa lógica do aqui não tem qualidade, aqui é suspeito, aqui. Como que é suspeito se os outros. A gente está usando toda a base da China para poder fazer as outras coisas. Então, o próprio discurso do chip, né? Que vai te monitorar. A gente é monitorado o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro a gente é monitorado. Você jogar lá no Google, você consegue ver por onde você andou, se você foi a pé, de carro. Você consegue saber tudo que você fez, está lá monitorado. E até pequenos áudios de conversas nossas no celular, você consegue recuperar porque o Google grava. Então, quem não está sendo monitorado? Mas, voltando para a questão que você falou da internet, a gente tem aí, mundialmente, as redes sociais como um elemento fomentador de disseminação das teorias de conspiração e outras coisas. Mas no Brasil a gente tem um elemento que é central e não tem esse mesmo peso nos outros países, que é o WhatsApp. Uhum. Né? O WhatsApp, ele traz uma questão que é muito própria do movimento de pós-verdade, né? E como você falou, a minha opinião vale mais do que os dados, porque eu escolho o que é verdade para mim. Uhum. E quando eu quero escolher, a proximidade da retórica e da narrativa que o WhatsApp traz, ela tem um ganho, porque quando a gente recebe esse vídeo, a gente recebe o vídeo, foi um amigo da minha amiga que me mandou, aconteceu com o tio da minha amiga. E, na verdade, é um vídeo que ninguém sabe nem a origem. Mas você vê uma proximidade, você vê, é muito mais palpável, você vê um vídeo chocante de um efeito adverso, de uma pessoa que possivelmente é colega, é conhecido e aconteceu de verdade, do que você acreditar num artigo científico cheio de gráficos, cheio de número, que está lá na Science, na Nature, que eu não entendo nada do que está escrito. Então, a gente precisa entender esse mecanismo do WhatsApp.
como um elemento fomentador dessas teorias de conspiração e também como a gente pode se apropriar dessa retórica para se aproximar da população também e do discurso mais palatável, né, para a população. Eu lembro que quando eu fiz esse levantamento em 2010, que eu dei a aula lá na minha qualificação, uma das perguntas da banca foi assim: depois de você ler tudo isso, chegar, me responde uma coisa, você vacinou seu filho? Uhum. Falei, claro, vacinei, ainda paguei as vacinas. Porque, assim, existem os efeitos adversos, sim, mas os efeitos adversos são mínimos frente aos riscos da não vacinação. Só que a gente também precisa dialogar mais com a população e com as pessoas dos riscos. Existem esses riscos? Existem. Os riscos são esses e explicar. Porque quando a gente não explica também, a gente omite o risco, qualquer teoria nova que venha ganha um peso que não deveria ganhar. Então, uma coisa que era pequena, quando entra dentro de uma teoria da conspiração, ela ganha uma força muito maior. Então, entender essas narrativas, entender esses mecanismos de difusão dessa informação é extremamente importante para a gente traçar também, não só a questão do combate, mas entender a lógica de compreensão e usar a nosso favor para chegar na população de maneira mais efetiva. A gente já está vivendo aí uma queda da adesão da vacinação, que não é só no Covid. Estudos recentes, a Datafolha acabou de apresentar agora no começo de dezembro um levantamento onde a gente caiu da intenção de vacinar contra o Covid de 89%, que a gente já chegou a 70 e poucos por cento. Então, isso está caindo e isso vai reverberar também nas outras vacinas, e já está acontecendo. Então, entender isso é importantíssimo para a gente resgatar a nosso calendário de vacinação e a nossa imunização como sempre foi. E você falou de tem uma questão que, na verdade, é um comentário que o Fred fez aqui em relação ao acesso também a esses artigos, né? Também, muitos deles não, são fechados em plataformas que se paga, não são de acesso aberto, etc. Então, além, né, dessa questão das pessoas não lerem os artigos, muitos são em inglês, etc., tem uma questão ainda do acesso, que é limitado ainda pela questão financeira, né? Tem que pagar para ter acesso a boa parte desses textos, desses artigos. Mas, além disso, que o tema do acesso, né, foi e voltou à nossa conversa muito, eu fico pensando em relação ao acesso, o quanto que a internet cria a sensação de que o conhecimento está à disposição, né? Quando, na verdade, o que a gente tem é um conjunto cada vez maior de informações, mas não necessariamente de conhecimento, né? Mas um conjunto muito grande de informação que está ali e que tem contextos muito variados. Queria que você falasse um pouco disso, desse acesso e dessa sensação que a própria internet nos dá em um movimento, porque é muito curioso, e desde o começo, como você falando, né, o quanto que o movimento antivacina, ele recrudesce no Brasil e no mundo em torno de um artigo científico, né? Então, quer dizer, até para nós, pesquisadores, temos que pensar de que maneira se dá esse negacionismo da ciência, né? Em que nível ele se dá? Porque ele se dá, eu diria que é mais, talvez menos, estou pensando junto com você, talvez seja menos um negativismo, mas um selecionismo, né? Eu vou aqui selecionar o que corrobora, confirma, né, o que eu acredito. o que eu acredito, né?
Então, nesse sentido, desde daquela época, a gente já está vivendo um movimento do que hoje nomeado como pós-verdade, mas fundamentalmente marcado por essa, assim, as minhas inclinações pessoais, o sistema de crença em que eu estou envolvido, é inserido, a cosmovisão em que eu estou, as ideologias que eu defendo, etc. É isso que justificam. E tem uma questão da ciência que é fundamental, é que a ciência, ela é sempre, de certa maneira, ela nos coloca em dúvida, ela coloca nossas certezas em xeque, ela nos mobiliza a pensar, ela nos mobiliza a sair dessa, né? Se você quiser comentar um pouco sobre isso. Então, eu ia caminhar nessa lógica, né, Igor? Acho que a gente está até bem afinado. Tem dois pontos aí que é importante que eu gostaria de falar, que é a questão do acesso, né? E a questão também do ensino de ciências, o conhecimento do método científico, enfim, que a gente precisa pensar e se questionar enquanto pesquisador, né? Então, começando pela questão do acesso, a gente, apesar de viver a era da informação e do conhecimento, como você bem pontuou, a gente tem muita informação disponível na internet, mas conhecimento nem tanto, né? Uhum. E essa coisa da retórica, da pós-verdade, de você escolher a informação que você vai dialogar de acordo com suas crenças, ela é muito demarcada, porque eu já procuro o que eu quero ouvir, o que confirma o que eu estou pensando, mas também ela ganha força quando a gente não entende a diferença de opinião e de dado científico. Aquela velha frase lá, que tem até o meme lá do Bart, não se refuta estudo científico com opinião. Então, para a gente, isso é muito claro enquanto pesquisador, porque a gente sabe como funciona o método científico, mas para quem não conhece o método científico, como funciona o trâmite de produção de conhecimento na ciência, isso se perde. Então, acho que nós, enquanto cientistas, estamos falhando nesse processo. E é importante a gente começar a pensar nesse movimento de como traduzir, né, de como educar cientificamente a população. Porque a gente está perdendo. Em outro estudo, teve um estudo que saiu agora em 2020, em setembro, eu não estou lembrado do nome do estudo, da população, não conhecimento, mas da credibilidade da ciência nos países. E todos os países, a credibilidade está ok, e o Brasil está indo na contramão. A gente está caindo a credibilidade da população na ciência. Então, isso acende um alerta vermelho para a gente tem que pensar o que a gente está fazendo e como fazer, porque a ciência ela é feita para o bem social, para o coletivo, e a gente tem que pensar o quanto a gente também tem que fazer ciência em parceria, que aí para mim entra a questão da ciência cidadã, o movimento todo de ciência cidadã, né? A sociedade não ser apenas um consumidor de um produto que é gerado pela ciência, mas fazer parte do processo, não apenas de escolha do que vai ser estudado, mas também da parte de construção desse conhecimento. Eu acho que isso é importante para que a gente consiga trazer a sociedade para perto da gente e entender a importância da ciência. Outro ponto que foi gerado muito pela Covid foi a questão dos estudos científicos que acabavam sendo jogados na mídia de qualquer jeito, né? E a gente tem um processo de velocidade dessa comunicação na ciência, que para quem não conhece o movimento, ou como é a comunicação na ciência, acaba parecendo assim, a ciência está errando. Que a gente tem um artigo publicado em movimento rápido por conta da pandemia, que não passou ainda pela avaliação dos pares e que é divulgado e depois ele é contestado e cai
diminui a credibilidade da ciência e do processo científico da população, porque, olha, já foi publicado na revista tal, e agora estão dizendo que não vale, derrubaram, que está errado. Que ciência é essa? E por que tem esse questionamento? Quando eu vejo isso, enquanto cientista e enquanto estudiosa do processo de comunicação na ciência, eu vejo com muito bons olhos, que eu falo, pô, bacana, o processo de peer review, de avaliação dos pares científicos, foi positivo, viram o erro e foi refutado o erro. Isso faz parte do processo científico. Mas a sociedade não sabe disso. Então, a gente precisa também... Isso faz parte também de um processo educacional onde a ciência é deixada muito à margem, né? Eu conheço várias pessoas formadas, graduadas, e até muitas delas na área da saúde, que nunca leram um artigo científico. Aí tem até aqui no chat que a informação ainda é uma... Eu ia comentar com você. Tá. O que você está falando. Sim. A Alessandra, está aqui, a Ali Santos, ela diz assim, a informação ainda é muito restrita aos estudiosos dos casos, e para a população sobra o conhecimento processado por leigos com base nas suas próprias conclusões. Tem muito a ver com isso que você está falando. E eu colocaria também, no caso, eu acho que tem sido muito preocupante, e aí eu termino, né, a minha última questão para as considerações, é muito preocupante o modo como nessa hipervelocidade da produção da ciência e na divulgação da ciência, o lugar mesmo que o jornalismo vem fazendo, que de certa maneira contribui, mas também produz serviço, mas também de serviço, na medida, né, contribui, não vou negar, mas também contribui para as controvérsias, contribui para o disse-me-disse, como, por exemplo, no conjunto, toda a comunidade internacional, o jornalismo demorou no Brasil, toda a comunidade internacional se posicionando contra estudos em relação a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e todos os outros medicamentos que foram alçados como panaceia, né, de solução, tratamento ou até mesmo profilaxia em relação à Covid-19. O jornalismo brasileiro demorou a enfaticamente discordar desse tipo e apresentar os dados científicos. E uma das coisas que me parece muito importante nesse momento é nem todo médico é cientista. Sim. É importante frisar isso. A experiência clínica não significa pesquisa clínica, né, como você bem colocou no início, né? E que pesquisa clínica não necessariamente é conduzida por médicos, pode ser conduzida por bioquímicos, por biólogos, enfim, por outros profissionais do campo e pesquisadores, cientistas do campo da saúde, né? Então, tem uma questão aí que esse tipo de nuance que não é trabalhado, né, nessa processo de educação para a ciência, as pessoas perceberem que o médico ali tem, claro, não estou negando, mas a sua autoridade ela é localizada, ela não pode se expandir de tal maneira que tudo que qualquer médico fale ou faça é necessariamente correto, né? Então, ou necessariamente de acordo com a ciência. Acho que isso que é importante também. Queria que você falasse um pouquinho disso, a gente está, né, um pouco da pergunta que a Alessandra colocou e dessa colocação para a gente encerrar nossa conversa. Excelente. Eu acho que obrigada. Eu acho que essa colocação é muito pertinente, é muito real, né? E serve, eu acho que a Alessandra traz uma questão para a gente refletir enquanto produtores, enquanto cientistas, enquanto produtores de conhecimento. E dialoga um pouco com o editorial que eu escrevi lá na Recis. Ciência para quem, né? Para quem que a gente está produzindo a ciência se a gente não está conseguindo chegar a quem deveria? Porque se a população ela não tem acesso, ou às vezes não consegue nem
nem o acesso e nem decodificar o que a gente está produzindo, a gente precisa repensar esse modelo que a gente está fazendo de ciência. E isso vai desde a questão da educação básica, que permeia a educação em ciência, e como você falou, para a ciência, a questão da produção de conhecimento, para quem a gente está produzindo, e também da comunicação dessa ciência, como que a gente está comunicando. A comunicação entre os pares ela é ótima porque ela é validada pelos pares, mas a gente não pode, não deve ficar só na comunicação com os pares. A gente precisa criar canais e mecanismos de comunicação com a sociedade, senão nosso trabalho vai cada vez mais ser perdido, por isso que ela chama atenção aqui, processado por leigos que chamam a atenção para um ponto. Ontem mesmo eu vi, quando você falou do jornalismo, desse serviço, tinha uma manchete no jornal falando que em Israel, não sei quantas pessoas que tomaram a vacina pegaram a doença. E aí você vai ler a matéria, está dizendo lá que só 10 dias depois, 10 a 15 dias depois da vacinação, que a vacina confere um pouco de imunidade e só depois da segunda dose, que é aos 90%. Então, é natural que alguém pegue antes da vacina. Só que quando você vê o título, quem olha aquilo fala, gente, eu não vou tomar, porque o cara tomou a vacina e pegou, deve ter sido a vacina. E tem outro fator ainda, que muitos jornais, agora você paga, você tem que assinar para ler a matéria toda. Sim, aí você vê a chamada, quando você clica, você consegue entrar. Pronto, acabou aqui. O jornal tal está falando isso. Acabou, pronto, não vou tomar vacina nenhuma. Né? Então é muito importante, desculpa te interromper, Kisa, mas é muito importante também alertar a quem for ver essa live aqui, que se vacinar é muito importante, fundamental, mas não vai tirar de nós alguns protocolos, como o uso de máscara, né? Não vai tirar, porque as vacinas são muito eficazes na imunização, mas ainda muito mais, e isso é para ser comemorado, muito mais nas complicações. Aí de 90 vai para quase 100, né? A eficácia nas complicações, ou seja, quais complicações? Intubação, né? E todo a internação na CTI, todo esse ventilação mecânica, etc. Tal. Todo esse processo. Então, se vacinar é fundamental, né? É muito importante, é fundamental. E tomar as 2 doses. Todas as vacinas que se tem notícia até agora têm 2 doses, porque aumenta a eficácia delas, né? De imunização e também mas é muito importante se vacinar, mas o mundo mudou. Será um mundo pós-Covid, né? A gente vai ter que tomar esses cuidados ainda. De certa maneira, é um mundo também que foi pós-H1N1, que foi pós-HIV, né? O mundo mudou, né? As práticas humanas mudam nesses contextos de pandemia tão graves. Desculpa te interromper, só que eu achei importante ressaltar. Sim, isso é importante. Acho que até eu estava lendo também que até a questão da arquitetura ao longo da história da humanidade, a arquitetura muda de acordo com esses eventos pandêmicos de emergências sanitárias, né? Então, até a construção da porta, onde vai ter a janela, tudo isso foi sendo moldado ao longo do processo histórico devido às doenças, devido às grandes epidemias. E não vai ser diferente agora, a gente vai ter que viver uma repaginação que vai mudar alguns processos aí do cotidiano nosso, que a gente espera que mude mesmo. Eu queria só reforçar aqui a questão que eu acho muito importante, da questão do médico não ser cientista. O médico tem todo um estudo e uma base para cuidar da doença, mas todo o cuidado dele deve ser baseado, ou pelo menos deveria ser, em evidência científica, que é o que a gente chama hoje de medicina ou saúde baseada em evidência, que é baseado no artigo e na evidência científica.
fato dele ser médico, e aí eu dou o xarope XYZ para 10 pacientes, e os 10 não ficaram graves, não significa dizer que o xarope foi realmente o efetivo. Para que ele chegasse a essa conclusão, ele pode inferir isso e se questionar, enquanto cientista, que é assim que é o processo científico. Será que esse xarope é o que está possibilitando esse não agravamento do quadro, mas que ele possa afirmar isso só se ele pegar o xarope, pegar os indivíduos, fazer um estudo clínico, pegar evidências celulares de que foi isso, e aí sim eu tenho uma evidência de que é o xarope que está fazendo o efeito. Eu não posso dizer porque o fulano tomou suco de laranja todos os dias e eu vou tomar suco de laranja também porque funcionou para o fulano. Isso é uma opinião, isso não é evidência científica. E isso sendo médico, papa, quem for. A evidência científica é feita com estudos aprofundados sobre a causa e o efeito, a relação. E não só porque o fulano tomou e deu certo, beleza. Então, isso é um ponto, e isso é um ponto que a gente tem que pensar de novo, lá na construção do conhecimento para a sociedade. Se a gente se aproximar mais da sociedade, ao invés de ficar também pensando só em produção científica, em números e em linhas para o Lattes, e se aproximar mais dessa comunidade, principalmente na área da saúde. Isso é importantíssimo, para que a gente possa ter um diálogo mais próximo. E outra coisa que eu acho bem interessante e que eu pretendo desenvolver enquanto estudo é como a gente pode criar canais de comunicação entre ciência e sociedade. Se o cientista não está dando conta, a gente precisa criar um meio termo, sabe? Para a gente chegar a alcançar, falar a linguagem, conseguir decodificar os conhecimentos, e a gente precisa investir mais nisso. Então, essa é a minha resposta. Bom, Kizzy, eu gostaria de agradecer muito, foi muito rico, assim, eu fiquei aqui acompanhando, anotando várias coisas enquanto você falava, explanava. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, agradecer a todos e a todas que assistiram a live, pedir também que contribua com o processo de divulgação científica e compartilhe essa live, que vai ficar disponível daqui a pouco, com outras pessoas, colegas, amigos, parentes que possam se interessar por esse conteúdo. É muito importante que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aqui, divulgar a ciência, né, comunicar a ciência publicamente, mas também registrar para o futuro o que nós estamos vivendo aqui nesse contexto. É com esse objetivo duplo que a gente vem fazendo essas lives, tanto numa dimensão da circulação da informação sobre saúde, mas também do registro para uma memória para o futuro, né, do que a gente está vivendo nesse quase um ano já de pandemia de Covid-19, né? Bom, muito obrigado, Kizzy, por compartilhar seu conhecimento, essa experiência conosco de maneira tão precisa e tão solidária. Muito obrigado mesmo. E agradecer também a todas as pessoas que estão aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom conversar com você. Gratidão. Gratidão também. Tchau, gente. Tenha uma boa semana. Tchau. A gente volta na quarta-feira para mais uma conversa sobre saúde às 10 horas. Tchau, tchau. Tchau.